O gigante paulista mira titular absoluto do rival carioca para transformar sua defesa em 2026. Diretoria trabalha nos bastidores para fechar com zagueiro experiente e decisivo. Nome é visto como líder ideal para comandar o sistema defensivo. Negociação pode abalar o mercado e reacender rivalidade histórica. Confira. Corinthians na semifinal. O Corinthians avançou para a semifinal do Paulistão após uma partida emocionante contra a Portuguesa, vencendo nos pênaltis por 8-7, neste domingo, 22. No tempo regulamentar, as equipes empataram em 1-1. No Canindé, Zé Vitor abriu o placar para a Lusa aos 37 minutos, mas antes disso, Hugo Souza havia defendido um pênalti cometido por ele mesmo, após cobrança de René. Nos acréscimos, Vitinho empatou a partida e levou a decisão para as penalidades. Nas cobranças de pênaltis, Hugo Souza se destacou ao defender duas tentativas, incluindo a decisiva de Kawari. Com isso, o Corinthians garantiu a última vaga na semifinal do estadual, acompanhando Novo Horizontino, Palmeiras e São Paulo, que já estavam classificados. Dorival Júnior exalta Hugo Souza. Dorival Júnior não poupou elogios a Hugo Souza após a grande atuação do goleiro. O técnico destacou sua performance decisiva nos pênaltis e classificou o goleiro com nível de seleção brasileira, ressaltando a importância de suas defesas para a classificação do Corinthians. Dorival Júnior exalta a atuação de Hugo Souza em Portuguesa x Corinthians, jogador fundamental. Com show de Hugo Souza e gol salvador de Vitinho, Corinthians se garante na semifinal do Campeonato Paulista. Abre aspas. Foi fundamental na noite de hoje, decisivo. É um jogador de nível de seleção brasileira. Isso mostra tudo que ele vem fazendo há alguns anos. Teve uma retomada fundamental na carreira. Iniciou. Hoje é um dos principais jogadores da nossa equipe. Fico muito feliz em ver essa evolução que vem apresentando. É um jogador fundamental, que tem feito a diferença em jogos decisivos, declarou Dorival em entrevista coletiva após a partida. Quem o Corinthians enfrenta na semifinal? Os comandados do técnico Dorival Júnior terão pela frente o Novo Horizontino, que eliminou neste domingo o Santos. A partida ainda não tem data definida, mas terão o Timão sendo visitante, pela equipe de Novo Horizonte estar à frente na classificação geral. Dorival acredita na retomada de Rodrigo Garro e mantém paciência com o processo. O início de temporada tem sido bastante complicado para Rodrigo Garro. No Corinthians. Depois de um 2025 marcado por lesões que frearam sua sequência, o meia tenta retomar o ritmo e a confiança que o colocaram em evidência no ano anterior. Erro contra o Palmeiras. O cenário, porém, ainda está longe do ideal e parte da torcida demonstra impaciência com o camisa 8. O lance que originou o gol do Palmeiras no clássico recente aumentou o ruído. Garro perdeu a bola no meio, no contra-ataque. O rival aproveitou. Em jogos grandes, erros assim costumam ganhar proporções maiores e o argentino sentiu o peso das críticas. Mesmo assim, a comissão técnica optou por mantê-lo entre os titulares na partida seguinte. Na vitória sobre o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, ele respondeu com atuação mais participativa. Foi dele a assistência para Gabriel Paulista marcar ao longo do jogo. Mostrou mais presença na criação, buscando passes verticais e se oferecendo para organizar o time. Dorival Júnior mantém confiança no meio. Dorival Júnior não esconde que enxerga o momento com cautela e confiança. Para o treinador, o processo exige tempo e equilíbrio nas avaliações. Nós temos que ter um pouco de paciência. Garro teve duas lesões muito sérias no ano passado. Não foi um grande ano. Iniciou o treinador corintiano. Abre aspas. Nós todos vimos como foi o ano de 2024 dele, um jogador que se destacou em todos os sentidos e aspectos, chamando a atenção de todos que acompanham o futebol. É questão de paciência. Um pouquinho dele voltar a ter um pouquinho mais de confiança nele próprio, porque jogar futebol ele sabe. É questão de tempo, vamos aguardar, afirmou. Yuri Alberto faz o Corinthians exigir uma fatia menor do Zenit para fechar a venda por R$124 milhões. O Corinthians tem apenas 50% de Yuri Alberto em uma eventual venda e por isso promete dificultar qualquer proposta que chegue se não receber o que espera. O Corinthians perdeu o atacante Yuri Alberto por algumas semanas. Sua lesão na posterior da coxa esquerda, sofrida na partida contra o São Bernardo, foi diagnosticada com grau 2. Desta forma,
Ele deve perder a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Enquanto Dorival Júnior lamentou a ausência do artilheiro, a diretoria tomou uma decisão importante sobre o atacante. O Corinthians exigiu que o Zenit aceite receber uma fatia menor de uma futura venda, pois só aceita uma negociação caso receba, em sua parte, 20 milhões de euros, 124,3 milhões de reais conforme a cotação atual. A apuração sobre a decisão da diretoria foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, no YouTube. Vale lembrar que o time do Povo tem hoje apenas 50% em negócio futuro pelo camisa 9, com o time russo ficando com a outra metade. O acordo foi estipulado ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves. Postura firme do timão, nos bastidores. O recado foi passado pela cúpula corintiana por meio do empresário de Yuri Alberto, André Cury. A informação é que o presidente Osmar Stabile não abre mão do valor mínimo citado por parte do clube paulista. A posição oficial é que a diretoria acha injusto que a fatia seja repartida na metade, visto que é o timão que paga os salários do atleta, que cuida dele fisicamente, com alimentação e com tudo que um clube arca por um jogador de seu elenco. O Corinthians voltou a se movimentar com força nos bastidores e colocou um nome de peso na mira: Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. A diretoria entende que a defesa precisa de um jogador pronto, experiente e com perfil de liderança, e enxerga no defensor rubro-negro exatamente esse pacote completo. Não é apenas um monitoramento superficial. O interesse é concreto e já existe estudo interno para avaliar números, cenário contratual e possibilidade real de abrir negociação. Léo Pereira, aos 28 anos, vive fase consolidada no Flamengo. Titular em momentos decisivos, acumulou protagonismo em campanhas importantes e se firmou como um dos zagueiros mais regulares do futebol brasileiro. Forte pelo alto, firme nos duelos individuais e com qualidade na saída de bola, ele oferece algo que o Corinthians procura com urgência: segurança defensiva aliada à construção desde trás, algo essencial para o modelo que Dorival Júnior pretende implementar em 2026. No Parque São Jorge, a avaliação é clara. O elenco precisa de uma referência no setor defensivo. Um jogador que organize a linha, oriente os mais jovens e sustente o time em jogos grandes, especialmente pensando em Brasileirão e Libertadores. E é justamente nesse ponto que Léo Pereira se encaixa. Ele tem experiência em decisões, está acostumado à pressão e demonstra maturidade competitiva. A relação anterior com Dorival Júnior também pesa. Foi sob o comando do treinador que o zagueiro viveu um de seus melhores momentos no Flamengo. Essa conexão pode facilitar o diálogo e tornar o projeto corintiano mais atrativo. Internamente, acredita-se que o fator confiança entre técnico e jogador pode ser determinante caso a negociação avance. Do lado do Flamengo, a liberação não seria simples. Léo Pereira é considerado peça importante e não sairia por valores baixos. Ainda assim, o Corinthians estuda alternativas e entende que, se houver sinalização positiva do atleta para um novo desafio, o cenário pode mudar rapidamente. Fontes próximas ao jogador indicam que ele acompanha o interesse com atenção e não descarta novos rumos na carreira. A possibilidade de assumir protagonismo em outro gigante do futebol brasileiro, com status de líder defensivo, é vista como um passo interessante. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do zagueiro Léo Pereira para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor.